Olá, estudante, eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre democracia, sobre a questão democrática. Vamos ver o que é a democracia, por que nós precisamos conversar sobre ela, quais as visões, algumas visões que nós temos sobre a democracia, certo? Então, a democracia é uma palavra que está em alta, principalmente no Brasil. Nem sempre se buscou tanta informação sobre o âmbito democrático, sobre a política, como está se buscando agora, principalmente por causa das redes sociais. As redes sociais, o auge das redes sociais, né, o surgimento das redes sociais, isso deu um up para a questão democrática, porque hoje, o deputado em quem eu votei, o governador em quem eu votei, o presidente em quem eu votei, às vezes comete um deslize, alguma coisa, e de repente está lá no meu celular. Então, a gente ouve falar mais de democracia hoje do que alguns anos atrás, tá? Principalmente aqui no Brasil. As pessoas estão mais interessadas em democracia do que antes aqui no Brasil. O que é democracia? Vamos ver aqui, ó. O Abraham Lincoln, dos Estados Unidos, muita gente ouviu falar, né? Ele diz o seguinte: a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Olha que interessante. A capacidade do homem para a justiça faz a democracia possível, mas a inclinação do homem para a injustiça faz a democracia necessária. Esse Reinhold Niebuhr é um pensador também dos Estados Unidos, e ele fala aqui da necessidade de se ter democracia. Então, a capacidade que nós temos para viver a justiça torna a democracia possível. Mas a inclinação que nós temos para cometer injustiças faz com que a democracia seja algo necessário. Interessante. Muita gente resume a democracia nisso daqui, né? Possibilidade de haver eleições, decisões da maioria, o governo do povo, mas nem sempre é assim. Muitas ditaduras pelo mundo afora têm eleições. Então, as eleições acontecem em muitas ditaduras não democráticas, certo? As decisões da maioria também é democracia. A democracia é o governo do povo. Vamos buscar entender um pouquinho mais. Nós vamos aqui se basear nesse cara, Robert Dahl, que é um cientista político dos Estados Unidos, e ele coloca 9 pontos necessários para a democracia plena. A democracia plena é que ele chama de poliarquia. Poliarquia. 9 pontos necessários para que haja poliarquia ou a democracia plena. Então, o primeiro é liberdade de formar e aderir a organizações. Para que haja democracia, é necessário que haja a possibilidade de formar e aderir a organizações. Se eu quiser criar uma organização específica, de certo cunho ideológico, eu posso. Se eu quiser aderir a um grupo com certo cunho ideológico, eu posso. Sou livre para isso. Segundo ponto, respeito às minorias e busca pela equidade. Essa equidade aqui nós já vimos em sala de aula, é sinônimo de justiça. Justiça, que para Aristóteles não é igualdade. Nós já vimos a diferença entre justiça e igualdade. Para Aristóteles, justiça é dar a cada um de acordo com a proporção. Quem precisa de menos ganha menos, quem precisa de mais ganha mais e quem não precisa não ganha. Isso é justiça. Igualdade é dar igual para todo mundo. Então, respeito às minorias e busca pela justiça.
pela equidade, pelo equilíbrio, certo? Terceiro ponto necessário para que haja democracia plena: liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Eu poder falar o que eu quiser, eu poder me expressar conforme eu desejar. Claro, desde que não interfira na liberdade do outro, desde que não interfira nas crenças do outro, dentro de um limite, né? Eu possa me expressar. Eu não posso ofender alguém, eu não posso cometer um crime falando, certo? Então, principalmente nessas últimas semanas no Brasil, nós estamos vendo aí uma efervescência de conteúdo sobre esse sentido. Supremo Tribunal Federal impulsionando aí uma busca por aparelhos celulares, computadores e tal, de pessoas ligadas a fake news, né? Até que ponto a liberdade dessas pessoas é garantida, ou está sendo garantida, ou não está sendo garantida? Será que essas pessoas não têm liberdade de expressão, estão sendo censuradas? Então, nos últimos dias, nós estamos nesse fervor, nesse sentido de liberdade de expressão. Quarto ponto, direito de voto. Para que haja democracia plena, as pessoas têm que ter direito de votar. Elegibilidade para cargos públicos. Eu posso me tornar membro, eu posso ter um cargo público, certo? Eu posso ser eleito ou eleita para um cargo público. Sexto, direito de líderes políticos disputarem apoio e, consequentemente, conquistarem votos. Ou seja, a liberdade para que os líderes políticos possam buscar apoio para o seu lado e garantir votos para que consiga o poder. Nesse sentido, estamos falando aí de campanhas políticas, de campanhas eleitorais, quem sabe. Com o dinheiro do candidato, com o dinheiro do país, aí é uma discussão a ser feita, né? Que hoje nós sabemos que existe o fundo eleitoral, que é uma quantidade de dinheiro que é usada para campanhas eleitorais. Até que ponto esse fundão eleitoral é algo benéfico para a sociedade, benéfico para a população, né? Ou é benéfico porque às vezes esse fundão eleitoral investe nas campanhas e nós conhecemos os candidatos como eles são. Ou não é benéfico porque esse dinheiro poderia estar sendo investido em outro lugar e quem quer se tornar candidato que se torne com dinheiro próprio ou dinheiro de algum investidor ou algum empresário que o ajude nesse sentido. É outra reflexão a ser feita. Sétimo, garantia de acesso a fontes alternativas de informação. Fontes outras. Então, para que haja democracia plena, se faz necessário garantir acesso a outras fontes de informação, várias fontes de informação, não só a televisão do Estado, não só a rede social do Estado, a internet do governo, não. Eu assisto o que eu quiser, eu leio o que eu quiser, eu entro em sites que eu quiser, ainda que faça mal, mas é para mim, eu desejo, eu sou livre para escolher. Sou livre para escolher assistir esse ou aquele canal de televisão, ler essa ou aquela revista, entrar nesse ou naquele site. Eu sou livre para isso. Outro aspecto, eleições livres, frequentes e idôneas. Para que haja democracia plena, precisa existir eleições livres, periódicas, ou seja, frequentes e idôneas, ou seja, sem fraude, sem equívocos, sem erros. E para finalizar, o nono aspecto, instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência do eleitorado. Instituições. No último vídeo que nós lançamos sobre esse tema de política, nós falamos sobre os 3 poderes, né? Então, são dessas instituições que garantem que o governo não seja um tirano. E se ele for um tirano,
que ele seja tirado de lá e se faça novas eleições, possibilidades de eleger outra pessoa para ser o governante, certo? Então que haja outro poder, que o governo não seja o poder absoluto, certo? Vamos lá. Será que a democracia é a melhor opção? Será que a democracia é a melhor opção que nós temos? Vamos ver. O Winston Churchill, que era um estadista e historiador britânico, o que ele diz? Olha só que interessante. Muitas formas de governo foram tentadas e serão testadas neste mundo de pecado e aflição. Ninguém finge que a democracia é perfeita ou onisciente, que sabe de tudo. De fato, disse que a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras formas que foram testadas de tempos em tempos. Ou seja, o que o Churchill está chamando a atenção aqui? Para essa expressão que ele usou. A democracia é a pior forma de governo que existe, depois de todas as outras formas que já foram testadas. Ou seja, para Churchill, a democracia, por pior que ela seja, é a melhor forma de governo do que todas as outras que já foram testadas no mundo. É isso que ele está dizendo, certo? Ela é a pior forma de governo, exceto tirando todas as outras que já foram testadas. O Rui Barbosa, o que ele diz? A pior democracia é preferível à melhor das ditaduras. Ou seja, diante da pior democracia, é melhor a pior democracia do que a melhor das ditaduras. Ditaduras nunca. Democracia, por pior que ela seja, ela é preferível. Aí entra Aristóteles, né? Aristóteles chama uma atenção para nós, porque para Aristóteles a democracia não é tão boa assim. Vamos lembrar que Aristóteles, assim como seu mestre Platão, eles eram aristocratas. Eles não eram democratas, eles não acreditavam plenamente na democracia, certo? E aí Aristóteles coloca três possíveis governos. O governo de um, a monarquia. O governo de alguns, a aristocracia. E o governo de muitos, a politeia. Onde um governa, a monarquia, o rei, né, ou a rainha. A aristocracia, alguns governam, é um grupo de pessoas que governam, e a politeia, que muitas pessoas governam. E aí Aristóteles coloca esses três tipos de governo, essas três possibilidades de governo, e cada possibilidade dessa com um problema específico. Então vamos lá. Em cada tipo de governo desse, Aristóteles vê um problema específico, acabei de falar. Primeiro, monarquia. O problema que Aristóteles vê é que a monarquia se torna tirania. Ou seja, aquele monarca ou aquela monarca que está no poder se torna um tirano. Ninguém tira ele mais do poder, ele pinta e borda, faz o que ele quiser. A aristocracia, que é quando alguns governam, se torna uma oligarquia, ou seja, sempre os mesmos, aquele pessoal que defende os próprios interesses do seu grupo, uma oligarquia, ninguém entra, é um grupo fechado do governo. E a politeia, o problema da politeia é que ela pode se tornar a democracia. Veja que interessante. Aristóteles aqui coloca a democracia como um problema da politeia. Para Aristóteles, a democracia era uma degeneração. Por que a democracia era uma degeneração? Porque os indivíduos na democracia agem em benefício próprio ou de seu grupo e não em busca do bem comum. Esse é o problema da democracia para Aristóteles. Um regime político virtuoso
seria aquele em que os indivíduos buscassem o bem comum, o bem da comunidade e não o próprio bem. E aqui a gente não está falando só do governante que busca o seu bem e o da sua caterva, não. A gente está falando do governante que busca o seu bem e do seu grupo. Nós estamos falando eu e você, enquanto indivíduos que buscamos somente o nosso bem, em vez de pensar no bem de todo mundo. Que eu quero, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, se eu vou comer logo antes que acabe, porque se acabar eu fico com fome, mas eu estou nem aí para o pessoal que vai ficar sem comer, e assim por diante. Na democracia, os indivíduos buscam o seu interesse, o interesse do seu grupo, e não do bem comum. Essa frase aqui é uma frase que a gente ouve muito, né? A voz do povo é a voz de Deus. Olha, para Aristóteles, essa é uma frase que não é muito bem vista. Por quê? Porque quando o povo inteiro decide governar, muitas decisões equivocadas são tomadas. Porque para Aristóteles, não é todo mundo que tem conhecimento científico, não é todo mundo que tem conhecimento político para poder governar. E aí quando a gente coloca o poder na mão de todo mundo, pode virar bagunça, pode virar baderna, pode virar uma oclocracia, o governo de multidões. Nessas multidões, todo mundo tem o poder, todo mundo governa, mas nem todo mundo sabe governar. Nem todo mundo tem essa arte política nas mãos, nem todo mundo tem conhecimento para isso, e aí acabaria tomando decisões equivocadas. E aí uma coisa que melhorou ao longo do tempo, na nossa democracia, é a tal da democracia representativa. Não é uma oclocracia, não é um governo de multidões. A nossa democracia não é um governo de multidões, não. É uma democracia representativa, ou seja, não é todo mundo que governa, senão viraria bagunça mesmo, segundo Aristóteles. A nossa democracia é uma democracia representativa. Todo mundo, essas multidões, elegem representantes que na teoria deveriam ter conhecimento político, conhecimento científico, buscar o bem comum, certo? Na teoria. Então essa democracia elege representantes, nós elegemos esses representantes que nos governam. Isso é uma democracia representativa, não é uma oclocracia, um governo de multidões bagunçado que todo mundo governa, que todo mundo tem o poder, porque isso não funciona. Segundo Aristóteles, isso viraria bagunça, porque nem todo mundo saberia governar. A nossa democracia, por outro lado, é uma democracia representativa, é um grupo menor de pessoas que nos representa na teoria, porque nós votamos neles para que nos representem, e aí governam para nós, buscando o nosso bem, o bem comum. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Não sai ainda. Clica no se inscrever aí, ativa o sininho para receber as notificações do teu celular quando a gente colocar um vídeo novo. Beleza? Um abraço, até a próxima. Valeu!